A maioria das vezes é bem comum certas pessoas que de uma certa forma passaram a maior parte da sua vida acreditando que de alguma forma não existe nenhum Deus e de alguma forma ignorando aquilo que são as recomendações sagradas, neste caso, por simples fato de que não existe nenhum Deus. E essas pessoas são conhecidas como ateus. E muitas dessas pessoas, quase a maior parte deles, para não dizer todos eles, quando estão no leito do morte, de uma certa forma, acabam se tornando pessoas que se arrependem daquela vida ou daquele estilo de vida que eles levaram, que consistia em acreditar que não existe nenhum Deus e, de uma certa forma, aquilo que esteja na Bíblia não seja algo, de alguma forma, exemplar ou um modelo a seguir na sua vida, tendo em conta que ele, de uma certa forma, não acredita na existência de um Deus. E, por outro lado, existem aquelas pessoas que, de uma certa forma, passam toda a vida acreditando que existe um Deus, seguindo, ou melhor, tentando seguir aquilo que é a palavra de Deus e, de uma certa forma, quando chegam no seu leito de morte, em nenhum momento se arrepende de ter levado aquela vida, se arrepende de ter acreditado naquela vida. O único arrependimento que essas pessoas têm é de não ter conseguido se esforçar cada vez mais, mas mesmo assim ficando feliz de uma certa forma por ter sido alguém que de uma certa forma acreditou na existência de Deus. Bom, surgindo esses dois grupos de pessoas que de uma certa forma outras pessoas se consideram ateus e outras pessoas se consideram cristãs. Então surge a pergunta: o que é mais benéfico para a humanidade? Ser cristão ou seguir uma determinada religião, ou ser um ateu que de uma certa forma não siga nenhuma religião e que de uma certa forma não acredita na existência de um Deus, mas sim acredita apenas no surgimento das coisas, na evolução das coisas. Bom, olá, eu me chamo José e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E neste vídeo irei tentar explicar um pouco mais o que é mais vantajoso aos olhos de muitos de nós, ser um cristão ou ser um ateu, ou acreditar numa determinada religião e na existência de um certo Deus, único Deus, glorioso e criador de tudo, ou acreditar na possibilidade de que este mesmo Deus não exista e que todas aquelas medidas bíblicas de uma certa forma venham a ser uma farsa ou uma doutrinação na forma de querer controlar as pessoas. Bom, neste vídeo irei tentar explicar tudo mais, então se estás já curioso em querer saber um pouco mais sobre esta questão, já te convido a assistir o vídeo até o final e não se esqueça de deixar o seu like. Bom, voltando ao nosso assunto, como podemos dizer, cristãos são aqueles que de uma certa forma acreditam na existência de Deus e têm como o seu exemplo a seguir o Jesus Cristo, que é também conhecido como o Filho unigênito de Deus. Então, de uma certa forma, tudo aquilo que Jesus Cristo recomendou ou de alguma forma orientou que aqueles que de uma certa forma quisessem ser seus seguidores e quisessem se beneficiar do reino dos céus, então de uma certa forma deviam seguir. Então é aquilo que os cristãos tentam seguir nos dias de hoje. Lembrando que também existem outras correntes religiosas que também acreditam no mesmo Deus, o único Deus verdadeiro, mas a diferença dentre as quais com o cristianismo é que cada uma tem a sua forma de interpretar os textos sagrados. E mesmo assim, a finalidade de todos eles tem como uma e única, que é acreditar na existência de Deus, ter fé nele e seguir aquilo que são os seus mandamentos que ele e os princípios que ele de alguma forma nos incentiva a seguirmos no nosso dia a dia, sendo como exemplo daquilo que nós acreditamos, sendo um Deus amoroso, um Deus de alguma forma que de alguma forma também seja benevolente e limpo de certas coisas impuras. Então nós seres humanos, apesar de ser imperfeitos, então também de alguma forma somos incentivados a seguirmos o mesmo exemplo que são os princípios bíblicos. E quando falam assim, dá a entender de que muitas pessoas que são ateus são malvadões. Não é bem assim. Existem certos ateus até que são muito mais pessoas boas em relação a certos cristãos que existem. E de uma certa forma, quando falei também que existem certos ateus que também são muito mais boas pessoas do que certos cristãos, também deixando bem claro que quando somos cristãos,
nem todos aqueles que são cristãos, de uma certa forma, acabam seguindo tudo aquilo que de alguma forma significa ser um cristão. Por isso, havendo algumas pessoas que de alguma forma são mais propensas a ser consideradas um pouco mais boas, e havendo algumas pessoas que de alguma forma se consideram cristãs, mas sendo mais propensas a serem consideradas pessoas um pouco mais ruins. Tudo dependendo daquilo que são seus atos que eles têm praticado no seu dia a dia, enquanto ao mesmo tempo também professam ser cristão. Então, chegando à nossa pergunta principal do vídeo, o que é mais vantajoso, ou o que é mais benéfico, ser um cristão ou ser um ateu? Como também mostrei na introdução anteriormente, vários ateus chegam no leito de morte e se arrependem de ter sido um ateu durante a vida. E lembrando que a maior parte dos ateus que de alguma forma acreditam que não existe um Deus, um dia foram cristãos e depois de um tempo se rebelaram à corrente religiosa, seja ela cristã, tanto como islâmica, tanto como judaica e assim por diante, e daí vindo a se tornando pessoas que de uma certa forma abraçaram o estilo de vida de não acreditar na existência de um Deus. E estas mesmas pessoas, sempre na maioria das vezes, no seu leito de morte, virem a se arrepender dessa sua escolha. Mas deixando esse assunto de lado, como já disse, a pergunta principal é podemos entender o que é mais benéfico, acreditar em Deus ou acreditar que Deus não existe. Bom, se formos a ver alguém que de alguma forma acredita ser cristão, por exemplo, por acreditar em Deus, ter fé em Deus, seguir aquilo, é claro, não vai conseguir seguir, mas vai tentar e se esforçar no máximo para seguir o máximo possível daquilo que Deus nos orienta a fazer na nossa vida. E esta pessoa, existem duas possibilidades para esta mesma pessoa. É normal que a pessoa venha a nos deixar neste mundo, a sair deste mundo por meio da morte, e daí, depois da morte, vir a se descobrir que, de fato, depois desta vida não existe mais nada. Existe essa possibilidade. Mas também existe a possibilidade que, depois da morte, vir a se descobrir que, de fato, Deus existe. E aqueles que se esforçaram o máximo possível que puderam em agradar a Deus, logo têm a chance de ganhar uma vida eterna, pela qual é prometida por meio da palavra sagrada do próprio Deus. Então, existe essa possibilidade. E para aqueles que são ateus, existe a possibilidade sim de sair-se neste mundo, chegando já na fase da morte da pessoa, e daí ir se descobrir que de facto não existe mais nada depois da morte, não existe mais nenhuma outra coisa, nenhuma outra experiência depois da morte. Existe essa possibilidade. E também existe a possibilidade de, depois da morte, virmos a descobrir que de facto tudo que aprendemos hoje por meio das religiões, de facto existe, um Deus existe e a segunda chance da vida existe. Como também havia dito de novo no princípio, de que várias pessoas que são ateus já foram cristãs. Então, estas mesmas pessoas têm este conhecimento. Hoje você pode falar com várias pessoas que dizem, eu já fui um cristão, esses da religião enganam muito, mentem muito, mas lá no fundo ele sabe que existe essa possibilidade de que estas pessoas que ele está acusando de mentirosas não sejam de facto mentirosas, sejam as pessoas que estão falando a verdade. Por este motivo que, tanto aquele que nunca foi cristão e que também já foi cristão, mas é ateu, sempre no seu leito de morte, se arrepende, porque ele sozinho já sabe que o que ele seguiu durante toda a vida tem apenas 50% dele estar certo. Enquanto que aquele que de alguma forma acreditou na existência de um Deus, ele tem 50% de estar errado e tem 100% dele poder vir a estar certo. Então, de uma certa forma, acaba sendo algo que de uma certa forma, se for a ver, muitas pessoas que acreditam que não existe um Deus, são aquelas pessoas que de alguma forma ao mesmo tempo se julgam ser muito inteligentes, muito estudados. Então, só pelo fato de ele ser alguém muito inteligente, muito estudado, intelectual, a sua intelectualidade de novo lhe condena, e ele lá no fundo sente e sabe que existe a possibilidade de que de fato exista um Deus.
Por isso que sempre todo ateu no leito de morte se arrepende. Não existiu nenhum ateu que morreu acreditando que Deus não existe. Isso é mentira. Vai procurar em qualquer lugar, nunca vão encontrar. Mas sempre existem cristãos que de alguma forma não cumpriu toda a sua vida acreditando em Deus. Aqui no meio se desencaminhou. Então é como se fosse também aquela história do filho pródigo. Primeiro vinha seguindo com o pai e no meio se desencaminhou do pai. Diz que eu vou me conseguir sozinho. Eu não preciso de Deus porque eu mesmo sou o meu próprio Deus. Mas chega lá no final, vê que as coisas não são bem assim, se arrepende e o filho pródigo volta para casa. E sempre volta no momento do sofrimento. Tanto como os ateus sempre se arrependem que de alguma forma não existe esta questão de falar que Deus não existe no momentos difíceis. É claro que nem todos passam por isso para poder retornar a Deus. Alguns retornam mesmo por meio do chamado, por meio de ouvir a palavra de Deus, por meio de outras pessoas que vão pregando a palavra àquelas pessoas e daí voltam a Cristo. Mas, na maioria dos ateus, voltam para Cristo no dia da morte. Então, já não sei dizer se este dia é o dia que de alguma forma devia ser dia ideal para a pessoa voltar, hoje é tarde demais, isso eu já não sei, porque não tenho um certo entendimento da palavra de Deus até o ponto de eu poder afirmar se essas pessoas estão atrasadas ou ainda há tempo para elas. Mas, de uma certa forma, acredito eu que mostrando esta pequena parte daquilo que acontece com a nossa humanidade, então seja um incentivo a podermos aprendermos junto com os nossos irmãos de que acreditar em Deus é sempre benéfico. Você vai acreditar em Deus toda a sua vida e daí você morre e descobre que não existe nenhum Deus, você não perdeu nada. Você vai acreditar em Deus toda a sua vida, vai morrer e vai descobrir que de facto Deus existe, você tem alguma oportunidade de ganhar algo. Enquanto que você vai acreditar que não existe nenhum Deus toda a sua vida, vai morrer, vai descobrir que de facto não existe Deus, você também não vai perder nada. Mas se você passar toda a sua vida acreditando que Deus não existe e chega na sua morte, venha a descobrir que Deus de facto existe, então existe mais probabilidade de você perder esta oportunidade. Então é mais benéfico você ser alguém que acredita em Deus, tem fé em Deus e segue aquilo que são os princípios bíblicos, do que ser alguém que não acredita em Deus e que alguns chegam a falar que o meu próprio Deus sou eu mesmo. Então isto é uma coisa muito perigosa. É apenas minha opinião. Lembrando que não sou o dono da verdade e não sou o dono de conhecimento completo. Então, os comentários estão abertos para a opinião e, de alguma forma, contribuição de todos que puderam assistir esse vídeo. Eu me dispenso na esperança de vos ver no próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanharem várias curiosidades de Moçambique. Eu me chamo José e nos vemos no próximo vídeo.